36 países, na sua maioria europeus, juntam-se a tribunal especial para julgar Vladimir Putin. Donald Trump deixa Pequim após conversações com Xi Jinping. Os líderes dizem que foram feitos progressos cruciais. Pedro Sánchez defende Lamine Yamal e diz que Espanha está orgulhosa dele depois do jovem avançado do Barcelona ter exibido uma bandeira palestiniana na festa do título. 36 países aderiram a um tribunal especial para julgar o presidente russo Vladimir Putin pelo crime de agressão contra a Ucrânia durante a reunião anual dos ministros dos negócios estrangeiros do Conselho da Europa na Moldova. O ministro dos Negócios Estrangeiros ucraniano, Andriy Sybiha, saudou a decisão, referindo-se a título de comparação ao julgamento de Nuremberg dos líderes nazis sobreviventes. Acrescentou ainda que Putin ficará para sempre conhecido como um criminoso. O tribunal trabalhará em conjunto com um registro de danos que recolherá as reclamações das vítimas da agressão russa e com uma comissão que as vai avaliar e decidir sobre as indenizações a atribuir. A iniciativa foi lançada porque o Tribunal Penal Internacional só pode julgar o crime de agressão se o país envolvido for membro desta instância. Ao contrário dos crimes de guerra ou do genocídio, o crime de agressão tem como alvo os líderes de topo e não os soldados individuais. Assim, a responsabilidade recai sobre aqueles que controlam o Estado. No entanto, enquanto permanecerem no cargo, Putin e outros altos dirigentes não podem ser julgados à revelia. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, partiu de Pequim na sexta-feira após o encerramento das conversações com o seu homólogo chinês, Xi Jinping, no final da visita de 2 dias. Ambos os líderes afirmaram que foram feitos progressos na estabilização das relações entre os dois países, mas parecem persistir diferenças fundamentais, especialmente no que diz respeito a Taiwan. Trump afirmou que também se registaram progressos no domínio do comércio, alegando que foram celebrados acordos comerciais. Os dois também falaram sobre a guerra no Irão, com Xi Jinping a afirmar que queria ajudar a negociar o fim do conflito e a reabrir o Estreito de Hormuz. We did discuss Iran. We feel very similar to Iran. We want that to end. We don't want them to have a nuclear weapon. We want the straits open. Donald Trump disse à imprensa norte-americana que a China concordou em adquirir 200 jatos Boeing. Relativamente a Taiwan, o líder chinês advertiu Trump de que erros na gestão da questão poderiam conduzir a um conflito com os Estados Unidos. Os Estados Unidos cancelaram o envio de 4.000 militares para a Polónia na sequência de uma crescente ruptura diplomática entre Washington e Berlim. O Pentágono tinha anunciado anteriormente a retirada de 5.000 soldados da Alemanha depois de o chanceler alemão Friedrich Merz ter criticado a guerra liderada pelos Estados Unidos no Irão. Numa medida abrupta, confirmada pela Euronews, Washington cancelou agora a força rotativa altamente avançada que já estava programada para substituir unidades na Polónia. A decisão causou desapontamento em Varsóvia, onde as autoridades esperavam anteriormente acolher as forças norte-americanas para proteger o flanco oriental contra a Rússia. O presidente polaco tinha afirmado na quarta-feira que o seu país estava pronto para receber as tropas. O secretário-geral da NATO, Mark Rutte, também evitou o assunto durante uma conferência de imprensa em Bucareste, enquanto responsáveis da aliança insistiram que a medida não afetaria os planos centrais de dissuasão e defesa. O número de mortes no ataque em grande escala dos últimos 2 dias da Rússia contra a Ucrânia subiu para 24. Este foi um dos maiores ataques dos últimos 4 anos. As autoridades ucranianas afirmaram que os ataques tiveram como alvo principal Kiev. Começaram como um raro ataque diurno na quarta-feira e continuaram na quinta-feira, deixando também 47 pessoas feridas. A Força Aérea Ucraniana disse que a Rússia tinha lançado 675 drones de ataque e 56 mísseis.
acrescentando que as suas unidades de defesa aérea tinham abatido 652 drones e 41 mísseis. Vários líderes da União Europeia condenaram o ataque, lamentando que Moscou esteja a comprometer todos os esforços para pôr fim à guerra. Entretanto, as autoridades russas afirmaram que os ataques de Kiev contra a cidade de Ryazan mataram 3 pessoas e feriram outras 12. O presidente do governo de Espanha, Pedro Sánchez, saiu em defesa da estrela do Barcelona, Lamine Yamal, ao dizer que este tinha deixado Espanha orgulhosa por ter hasteado uma bandeira palestiniana no desfile de vitória. O avançado de 18 anos chamou a atenção por brandir uma bandeira palestiniana no desfile num autocarro descapotável por Barcelona, na segunda-feira, nos festejos do segundo título consecutivo da Liga Espanhola, ganho pelo clube catalão. O ministro israelita da Defesa, Israel Katz, criticou duramente o jovem prodígio espanhol e acusou-o de incitar o ódio contra Israel e contra os judeus. Numa declaração na plataforma de redes sociais X, Katz acrescentou que um clube grande e respeitado como o Barcelona deveria distanciar-se do gesto. Já Sánchez, também no X, disse: aqueles que pensam que agitar a bandeira de um Estado é incitar ao ódio ou perderam a cabeça ou estão cegos pela sua própria vergonha. Sánchez qualificou as ações de Israel em Gaza como genocídio. As relações entre os dois países deterioraram-se drasticamente desde o início da guerra contra o Hamas na faixa de Gaza, depois do 7 de outubro de 2023. O novo governo húngaro pôs oficialmente fim ao estado de emergência instaurado pelo antigo primeiro-ministro Viktor Orbán durante a pandemia de 2020. Peter Magyar afirmou que a medida representa um regresso à normalidade, argumentando que o regime de emergência baseado em decretos era um método ultrapassado de tempo de guerra. A administração anterior, liderada por Orbán, tinha prolongado repetidamente a medida, invocando riscos de segurança e humanitários decorrentes da invasão da Ucrânia em 2022. O Parlamento Europeu há muito que criticava o sistema, considerando-o incompatível com os valores europeus. Numa reviravolta radical na política externa, Budapeste convocou também o embaixador russo Evgeny Stanislavov após um ataque maciço com drones perto da fronteira com a Ucrânia. Os ataques atingiram a região da Transcarpácia, onde vive uma significativa minoria húngara. O primeiro-ministro Magyar condenou viamente o ataque, referindo que a ministra dos Negócios Estrangeiros, Anita Orbán, iria exigir informações sobre quando Vladimir Putin tenciona pôr fim ao conflito. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky saudou a mudança de postura de Budapeste, descrevendo a convocatória do embaixador russo como uma mensagem importante. Na Hungria Ocidental, a pedra britada contaminada com amianto foi coberta com uma camada de cascalho. Esta zona suburbana, que se encontra atualmente em obras, poderá ter estado exposta à contaminação durante um período de 8 a 10 anos. Igen, na hát ez például az. Ez az, tehát ezeket a világosabbakat kell nézni. Estas pedras contaminadas com amianto vieram das minas austríacas e foram utilizadas para estradas ou parques de estacionamento. E a substância é altamente prejudicial à saúde. Mint egy kígyó beáll a légáramlásba, és egészen a hörgőkig le tud jutni, és oda nem jön ki. És azáltal, hogy hosszú, ezért nem tudják betokozni a megfelelő falósejtek, és egy állandó gyulladásos állapotot hozhat létre. És ugye egy állandó gyulladásos állapot aztán idővel átalakulhat rákká. O ministro do Ambiente inspecionou pessoalmente a área, atualmente habitada principalmente por famílias com crianças pequenas. Korom megye érintett, és nem tudjuk még, hogy hova kerültek kövek az osztrák bányákból, amiből egyébként 4-et már bezártak. Még egy 5. működik, és onnan hoznak követ. Én úgy gondolom, hogy tárcaközi egyeztetésre kell ezt bocsájtani, és nagyon hamar mindenképpen a kormánynak döntenie kell ebben. Segundo o geólogo, o facto de tal ter acontecido deve-se muito à falta de conhecimento, mas também a uma lacuna legislativa em relação ao ambiente natural na Europa. Nem valamiféle szándékos környezetkárosítási helyzet van egy joghézag, amiben persze a felelősöket
érdemes keresni, de látni kell azt, hogy nem tiltották, annak ellenére, hogy ismert volt már, tehát tudományosan ismert volt, hogy bizonyos bányák tartalmaznak azbesztet, nem tudták, nem is akarták hatóságilag betiltani Ausztriában ott a bányászatot, annak az oka, hogy ilyenfajta törvény nincsen. Már több mint 300 helyszínen mutattak ki szennyezést, 3 megyét egészen biztosan érint. Nem csak Szombathelyen, de Kőszegen és Sopronban is szép számmal borítottak be felületeket a természetben előforduló azbesztet tartalmazó kőzúzalékkal, például itt ennél a Kőszeg melletti horgásztónál is a parkolót. Kónya Rita, Euronews, Lukácsháza. Na quinta-feira, o antigo presidente do Banco Central Europeu, Mário Draghi, foi distinguido com o Prémio Internacional Carlos Magno pela sua contribuição para salvar o euro, bem como pelas suas propostas relativas ao futuro da Europa. Esta é uma distinção muito significativa que desde 1950 é atribuída anualmente pela cidade de Aachen, na Alemanha, a uma figura proeminente reconhecida pela sua contribuição para a ideia da Europa e para a paz na região. Europeans are showing that they want Europe to act. They want the European Union to defend their freedom, prosperity and solidarity. The task now is to answer that trust with courage and to show that Europe can again turn crisis into union. O primeiro-ministro grego Kyriakos Mitsotakis foi o orador principal na cerimónia. No country suffered more during the Eurozone crisis than Greece. We are not only grateful for those who saved the euro, but those who fought to convince everyone at the time that the Eurozone was only as strong as its weakest link. O Prémio Internacional Carlos Magno consiste na entrega de um diploma, de uma medalha com a efígie de Carlos Magno na face e uma réplica do selo da cidade de Aachen do século XII e 5.000 euros.